Olá, meus amores. O nosso intuito agora é corrigir a apostila 29. Juro pra vocês que a partir da semana que vem vai dar um alívio, a gente vai retomar tudo que a gente viu, tá? Antes de começar o conteúdo novo. Acho que é necessário porque a gente viu bastante coisa, né? Então, focar em algumas perguntas mais relacionadas a isso, ok? Então, vamos lá. Aqui do Enem tá perguntando sobre a palavra biotecnologia. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana, porque receberam o quê? O DNA. Sempre quando você está falando de transgene ou de organismos geneticamente modificados, você está relacionado ao DNA. Porque aí você combina a sequência genética dessas duas espécies, ou desses dois gêneros diferentes, né? E você consegue fazer com que aquele receptor desse novo DNA codifique o DNA que recebeu, certo? Aí você vê ali sobre os antibióticos e das resistências desses antibióticos. Quando a gente trata de variabilidade genética, quando a gente fala em conjugação, você está falando de transferir o DNA de uma bactéria para outra. Quando a gente fala de o DNA no meio, a gente está falando de transformação, não transdução. E sim, elas fazem mitose, né? A fissão binária é uma mitose, mas a mitose não garante variabilidade genética. Aqui, de novo, a mesma coisa, só está invertido. A transformação é o DNA do meio, a transdução é viral. E plasmídeos ou cromossomos são transferidos livremente, imagina, nossa, aí sim que ia ser loucura. Enzimas de restrição é aquela que faz a clivagem, o corte do DNA em sequências específicas. Nós temos que lembrar que as enzimas, lembra lá que a gente falava das substâncias orgânicas, elas são chave e fechadura, então elas têm que ter sequências específicas para corte aqui também. Em relação ao genoma humano, né? O código genético. O experimento acima confirma a teoria da geração espontânea. E isso já está falando há muito tempo que a geração espontânea já foi considerada errada. Não é genoma, é transgenia, desculpa. Bactérias com material genético sintético não são realmente seres vivos. Tem célula. Bom, até o vírus, que é acelular, é considerado de alguma maneira vivo quando parasitando outra célula, então não encaixa. Como a célula recipiente do material genético sintético não for sintetizada artificialmente, não se pode afirmar que o experimento gerou vida artificial. Você só combinou DNAs diferentes. Você não formou um organismo vivo. Crescimento, metabolismo e resposta a estímulos devem estar presentes na bactéria artificialmente produzida, como qualquer outro ser vivo é considerado. E não está falando sobre design inteligente nem criacionismo, porque, de novo, você não originou uma forma de vida. Aqui a gente está falando sobre a produção do hormônio é realizada através do cultivo de bactérias, especialmente Escherichia coli. O gene da insulina é introduzido nessas bactérias sem a necessidade de outros agentes. Então você está pegando do meio e colocando nessa bactéria. Portanto, é uma transformação. A insulina é um hormônio peptídico produzido... Tá falando de novo da insulina, né? Como é possível manipular bactérias para que produzam um peptídico que naturalmente não faz parte do seu metabolismo? De novo, por transformação, você obtém um transgene, né, que você insere nessa bactéria, esse transgene, e a partir disso ela começa a codificar, a expressar essa proteína. Ou você pega de outro animal, mas é muito comum da rejeição, ou você quimicamente produz essa insulina, mas é um processo bem mais desvantajoso pela quantidade que você vai formar e pelo gasto, né? Muito bem.
Aí você mostra aqui uma mostarda, e a partir dessa mostarda você tem a couve, rábano, a couve, o brócolos. Jurava que era brócolis que falava. Couve de Bruxelas, repolho e couve-flor. A partir da mostarda selvagem, por transferência de genes, são obtidas plantas como couve, brócolis e repolho. Aí eu vou falar brócolis. Você não fez nenhum experimento, então você não pode falar que é um transgênio. Para Charles Darwin, o repolho, a couve de Bruxelas e a couve-flor seriam um exemplo de seleção artificial. Se você formou, digamos assim, se você foi selecionando essas variações, você está selecionando artificialmente. De novo, na 3 tá falando a mesma coisa que a 1, e não tá falando nada de melhoramento genético aí. E de melhoramento genético não, de transgenia. Aqui, melhoramento genético é quando você vai selecionando, é mais vagaroso. Para Gregor Mendel, essas variantes seriam um exemplo de como, pelo processo de hibridização, são obtidas novas espécies. Quando o Gregor Mendel fez aqueles experimentos, ele trabalhou com a mesma espécie, né? Só as variações dentro da mesma espécie. Então, nós ficamos com a 2 e a 4 como certas, ok? 7. Em relação à biotecnologia, as técnicas possibilitam a formação de antibióticos, certo? Os organismos transgênicos, assim como também, não se restringe só à produção de novos medicamentos, é possível tratamento de despejos e, portanto, não está limitado à área médica e de saúde. Então, número 1, número 2 e número 4 como certas, que são mais gerais ali. Eu avisei para não colocarem um gene de vagalume no elefante. Se esse tipo de experimento realmente fosse concretizado, o que teria acontecido? O elefante e o vagalume são organismos transgênicos. O vagalume não tem nada a ver com a história. Exatamente, o vagalume não tem nada a ver com a história. Uma sequência de RNA, não. O gene do vagalume controlou a produção de RNA e de proteína. Não, o gene do vagalume não controlou nada. O elefante começou a ler isso como se fosse dele, né? Então, uma sequência de DNA do elefante sofreu mutação devido à introdução do gene do vagalume em células daquele mamífero. Ele torna como se fosse dele. De novo, tá falando da insulina. E são bactérias que recebem o segmento do quê? Não é do peptídeo, não é do RNA, não é do plasmídio. O DNA humano, que daí a bactéria passa a produzir esse hormônio. Viu como minha voz tá sensual, toda rouca? Aí aqui vai tratar do DNA recombinante e vai pedir para explicar essa técnica. Então, aquela lá, você tem o transgene, você tem enzimas de restrição, né? Você tem as DNA ligases, você tem um micro-organismo, geralmente com alta replicação, como, por exemplo, bactérias, né, que são mais fáceis de inserir esse transgene, e você tem um gene reporter para selecionar esses indivíduos que realmente sabe-se que inseriram essa nova sequência genética dentro da sua original. Sobre a produção de organismos geneticamente modificados. Fragmentos de DNA exógeno, ou seja, externos, estranhos ao que estava antes, são inseridos no genoma das células hospedeiras por meio de plasmídios. Então, o plasmídio é o que vai carregar essa sequência e daí vai inserir. Então, vetores proteicos não são plasmídios. Plasmídios é um DNA circular, tá? Plastídeos também não. E não pode ser endógeno, lógico. Então, seriam plasmídios, ok?
Aí aqui vai tratar daquilo que nós comentamos, né, da demora para selecionar essas plantas artificialmente. E por isso que essas técnicas biotecnológicas são importantes. Nós já passamos por aqui também. Por aqui também, sobre a polêmica dos transgênicos. E vamos para cá. De novo aqui, vocês vão falar novamente sobre o DNA recombinante. Porque os ovos resultantes do cruzamento dos machos modificados com fêmeas nativas emitem luz fluorescente. O que é preciso fazer com os ovos para saber se eles emitem luz fluorescentes? Então, de novo, aqui é o Gene Reporter, é para selecionar esses organismos. Por que o macho é que é modificado? Porque ele que vai fecundar. Então, se ele fecunda, ele passa adiante a infertilidade, digamos assim, né?